especial dedicada a Jesus, preparamos a encenação ensaiada pelas crianças para contar a história de seu nascimento. Tudo começou de forma muito simples. Nós, evangelizadoras, com o desejo de falar de Jesus para as pessoas e envolver as crianças, encontramos o teatro. Foram 2 meses de ensaio, de dedicação, de broncas, de corridas para o lanche. Uns diziam, eu não vou conseguir. E nós incentivávamos para não desistir. Queremos agradecer a todos que nos ajudaram a realizar esse projeto. As crianças que, mesmo com broncas, esforçaram-se ao máximo. A Andréia e a dona Creuza, que já foi escolhida como a nossa costureira oficial, porque as outras ficaram magníficas, gente. A Cida também, que nos deu muitas ideias. Em uma de suas mensagens, os amigos espirituais nos pediu que nos encontrássemos mais, formássemos laços de amizade. E assim foi feito. Acreditamos que esses 2 meses que passamos juntos, criamos e fortalecemos laços. Formamos, enfim, uma família espiritual. Não podíamos deixar de agradecer os nossos amigos espirituais que, pelas intuições, que contribuíram para o aperfeiçoamento da encenação. Esperamos que todos apreciem. Equipe de Evangelização Neném. Olha bem, esse texto foi extraído Não acredito. O que foi, homem? Não é só mais um burro, ele é muito pequeno, não serve pra nada, só vai me trazer prejuízo. Acho que vou sacrificá-lo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, homem. Coitadinho, ele deve ter alguma serventia. Nós mulheres, a casa está cheia, ninguém mais com os animais. Por favor, dê uma chance a ele, para alguma coisa deverá servir. Tá bom, mulher, eu vou dar 2 verões para ele crescer e virar um belo animal. Caso contrário, tudo bem. Graças a Deus. O que foi, homem? César Augusto, imperador de Roma, colocou todos para realizar o censo suas terras natais. Com isso, várias comitivas de viajantes partiram de Nazaré e eu consegui vender todos os animais. Quer dizer, quase todos, só sobrou esse burro inútil. Tenha paciência, de repente consegue vendê-lo também. Olá, carteiro, certo? Que pode ser útil. Preciso de um animal pois sou de Belém e devo passar por minha terra natal para realizar o censo. Sinto muito, José, já vendi todos os meus animais. E aquele ali? Ele é muito pequeno, desajeitado, fabuloso. Ninguém o quis, não serve pra nada. Mas está ótimo, não tenho posto para comprar um belo animal. Maria está grávida e temos que embarcar com o estado dela. Bom, você quem sabe, né? Boa sorte. Pelo menos a Bela ficará mais leve, o nome do animal cansará menos. Fique tranquila, Maria, tenha fé. Essa criança de Deus vai nos indicar um caminho. Olha ali, vamos bater naquela porta. Eles vão ocupar. Quem sabe conseguiremos se hospedar dele. Pois não que deseja. Nós estamos procurando lugar para repousar. E a senhora aluga quartos? Desculpe, hoje já está tudo ocupado. O senhor não conseguirá mais nenhum lugar. Belém está cheio, todos vieram bem cedo para se alojar. Não sei o que fazer, minha mulher está para dar a luz. Já sente as dores e a noite já caiu. Por favor, a senhora não tem um jeito de me assustar? Pode ser qualquer motivo, pelo menos para minha esposa. Eu tenho ali uma
nasce no céu. Aceito, vamos lá. Vamos, Maria, tudo vai dar certo. Que Deus abençoe a sua família e que ela reponha sua casa, meu Senhor. Meu Deus, você não imagina o que aconteceu. O que foi, homem? Parece assustado. Nasceu em Belém uma criança que será o novo rei. Herodes ficou muito irritado. Sabe o que ele fez? Fala logo, homem, o que Herodes fez? Mandou matar toda criancinha recém-nascida lá. Foi um horror. Os soldados invadiam as casas, arrancavam o bebê com as mães e matavam sem dó. Meu Deus, que coisa terrível. Pobrezinha dessas mães. Coitada de Maria. Ela passou aqui com o carpinteiro e levaram o bolinho que você disse que era inútil. Coitadinha, deu à luz naqueles dias o primeiro filho, perder assim. É muito triste. Não sei não, achei aquele casal diferente. Diferente como? Tinha alguma coisa diferente deles, uma paz, uma luz, sei lá. É verdade, ela tinha uma bravura no olhar. De repente, com aquele punho inútil, nem deu tempo de chegarem lá. Talvez tenha morrido no caminho deixando eles na estrada. Não creio que ele tenha morrido, atrasado sim. Boa tarde. Por favor, os nossos animais fazemos uma viagem muito longa. Ah! Só os animais dele beber os deixem passar. Sim, senhor. Anda, Joab, anda! Estão vindo de Belém? Sim, viemos de lá. Ficaram sabendo o nascimento da criança que será o novo rei? Sim, vamos visitar. Estávamos no campo e de repente vimos uma estrela diferente que brilhava no céu. Como somos astrólogos, resolvemos segui-la para investigar. No caminho ficamos sabendo o nascimento dessa criança e sentimos o desejo de visitá-la e levar nossos presentes. Afinal, era um rei que estava ali. Fomos primeiro ao rei Herodes para contar a novidade e ele disse que, quando o encontrasse, deveríamos contar a novidade para que ele fosse. Vocês voltaram para dizer onde ele estava? Não, a estrela nos guiou e ficamos sabendo que Herodes não iria visitá-lo, ele iria matá-lo. Então, após nossa homenagem, voltamos por outro caminho. Pois é, Herodes mandou matar todas as criancinhas recém-nascidas. Deve ter matado esse bebê também. Não, ele não encontrou. José, o pai da criança, chegou muito tarde a Belém e não achou nenhuma hospedagem. Então ficaram em uma estrebaria e foi ali mesmo que o menino nasceu. José lhe deu o nome de Jesus. Disse que foi Deus que mandou colocar assim. Graças a um burrinho muito leve. Chegaram a castigar. Foi por isso que ele foi salvo. Não mataram Jesus, porque não encontraram. Jamais os soldados de Herodes iriam imaginar que um rei nasceria numa estrebaria. Quer dizer que o inútil do burrinho salvou a vida de Jesus? Viu, Marcos? Você quer matar o bichinho. Pelo que parece, ele não é tão inútil assim. Bem, temos que seguir viagem. Vamos, pessoal. Nossos animais já descansaram bastante. Podemos ir embora. Joab! Entrega os animais aos reis magos. Muito obrigada pela hospedagem. Brincamos depois. Esse é o seu filho que o mestre falou. É verdade. Como será que nosso mestre soube que esse dia estava passando aqui? Eu não sei, mas ele disse que já conhecia. Vamos, o mestre nos espera. Temos que ir a Jerusalém. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, montado no burrinho, uma multidão saiu da cidade a recebê-lo em novo.
Descenderam no caminho as capas e ramos de árvores, aclamaram, hosana, porque vinha em nome do Senhor. Olhem, olhem, é Jesus, 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 Jesus. Oh, mestre, Jesus, Jesus, Jesus. O burrinho considerado inútil serviu Jesus pela segunda vez. O burrinho não se conteve de tanta alegria, porque aquele era Jesus. A história de Jesus espalhou-se na terra mais distante. Ouviu-se falar de seus milagres e todos sentiam o desejo de conhecê-lo. Foi aí que o antigo dono do burrinho ficou sabendo que o animal que pensava ser inútil serviu o maior homem que já viveu. Assim aprendemos a lição de nunca discriminarmos ninguém, mesmo que seja um animalzinho. Não devemos julgar pelas aparências, pois Deus valoriza cada ser vivente. Jesus mostrou como é importante a humildade. Neste mês, vamos comemorar o aniversário de Jesus. E Ele deseja que nós copiemos os seus exemplos de caridade e amor. Que todos nós sejamos abençoados com o amor de Jesus.